Sabe quando você vai comprar um chuveiro e aí você tem que conferir quantos watts ele tem? E aí você fica perdidinho, não sabendo o que significa isso, watts, watts, o pessoal fala muito disso, né? Ou então quando você vai comprar um aparelho e ele está indicando que ele está 127, 220, só que você também não sabe o que significa aí os 127 volts, 220 volts. Pois é, meu querido, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai aprender um pouquinho mais e aí vai acabar com essa insegurança na hora de usar esses termos. Watts, volts, ohms, amperes. Então, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e se gostar, não esqueça de deixar o like não, porque a aula de hoje tá show de bola. Então, turma, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a famosa lei de Ohm, que é muito, mas muito importante para todos os profissionais da área elétrica, seja eletricista, engenheiro, enfim, todo mundo que gosta de eletricidade precisa saber desses termos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre volts, ampere, ohm e watts, tá? Ou muita gente fala de watts também, mais abrasileirado. Para facilitar a nossa aula, a gente vai usar a famosa roda da lei de Ohm, né, que inclusive já apareceu em alguns vídeos aqui no canal outras vezes. Nessa roda nós temos praticamente todas as fórmulas para a gente calcular as grandezas elétricas e também as fórmulas com as suas variações. Então, meus queridos, vamos começar explicando primeiro o que é o volts, né? O volts é uma unidade medida do Sistema Internacional de Unidades, ou apenas SI, né, que representa a tensão elétrica. Presta atenção, é a tensão elétrica. Aqui no Brasil a gente utiliza basicamente duas tensões elétricas aí em residências, que é o 127 volts e o 220 volts, tá? E consultando a roda da lei de Ohms, nós podemos calcular a tensão elétrica de três maneiras. Primeiro, multiplicando a resistência pela corrente, dividindo a potência pela corrente ou fazendo a raiz quadrada da multiplicação entre a potência e a resistência. Vamos a um exemplo aqui, ó. Temos aqui um chuveiro de 5.500 watts de potência e 25 amperes de corrente. Substituindo na fórmula, nós temos aqui os 5.500 dividido por 25 amperes, e aí, logicamente, nós temos aqui 220 volts. E, turma, apesar de ser popular falar aí voltagem, né, o volts, o pessoal fala, não, a voltagem do chuveiro, o termo correto é a tensão. Só que a gente também se dá o direito, né, do popularmente, né, para se comunicar, falar voltagem também. Então, quando alguém falar voltagem, automaticamente você deve saber também que a tensão é a mesma coisa. Isso serve também para amperagem. O correto é falar corrente elétrica, né, que também é uma unidade medida aí do sistema internacional. Mas a corrente, o pessoal fala de amperagem. Então, quando falar de amperes, né, amperagem, você já fica sabendo que é corrente, tá? Mas o que é corrente elétrica, André? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se move em um condutor elétrico. Consultando novamente a nossa roda, né, da lei de Ohm, a corrente elétrica também pode ser calculada de três maneiras diferentes. Primeiro, fazendo a raiz quadrada da potência, aí, dividido pela resistência, dá também dividindo a potência pela tensão, ou dividindo a tensão elétrica pela resistência. Então, pela corrente também dá para descobrir o mesmo exemplo do chuveiro. Sabemos que o chuveiro ele tem uma potência de 5.200 watts e ele está ligado a uma tensão 220 volts. Sendo assim, a gente faz o quê? Divide os 5.500 watts por 220 volts e temos aí uma corrente de 25 amperes. Saber a corrente elétrica do dispositivo é importante para a gente saber qual disjuntor usar para estar protegendo aquele circuito. No caso do chuveiro, do nosso exemplo, né, que usa aí 25 amperes, nós não usaríamos, no caso, um disjuntor de 25 amperes, que existe, né, para estar fazendo a proteção, já que esse valor é igual à proteção, né, do disjuntor, e aí o disjuntor poderia estar atuando, poderia estar fechando o tempo todo. Então nós teríamos que usar o valor de corrente de disjuntor acima, disponível desses 25 amperes. No caso, eu recomendaria estar usando um disjuntor de 32 amperes e, consequentemente, daria para calcular o cabo aí. A grosso modo, poderia ser um cabo 4 ou 6, dependendo da logística aí, tá? Outra forma de explicar como a tensão e a corrente funcionam seria compará-las a um rio, né? Olha só que bacana essa analogia. O volume do rio ele seria a nossa tensão elétrica e a velocidade da água seria a nossa corrente elétrica. Pode ter o volume que quiser no rio, né? Ali está passando um volume qualquer. A única coisa que faria a gente estar em perigo seria a velocidade da água. Então, gente, a grosso modo, não é a tensão elétrica que nos vai causar dano, né? E sim a corrente, que aí ela pode causar desde leves formigamentos, tá? Quando abaixo aí de 10 miliamperes, uma corrente muito baixinha, como também até a morte. E sim, eu tô falando de uma corrente de 1 ampere, por exemplo, já pode estar levando a óbito aí, porque ela causa fibrilação cardíaca. Então, é extremamente perigoso mexer com eletricidade, sim, tem que tomar muito cuidado. Agora, aproveitando assim um pouquinho do exemplo anterior do rio, né? Se tiver uma pedra nesse rio, no meio desse rio, impedindo da água passar, aí aparece o que a gente chama de resistência elétrica, que por sua vez impede a passagem da corrente elétrica, né, que impede o fluxo do rio aí. A resistência elétrica é representada pela letra grega ômega ou o ohm, que também é personalizada pelo sistema SI aí. Diferentes materiais possuem diferentes resistências, né? O ferro, por exemplo, ele tem
mais capacidade de resistência do que o cobre. Por isso que é usado cabo de cobre na instalação, que é um bom condutor de eletricidade, e ele tem uma baixa resistência, e aí ele deixa a corrente elétrica passar com mais facilidade. Senão a gente fazia os cabos de ferro. Mas voltando para a nossa roda da lei de Ohm, para calcular a resistência, também mais 3 variações, mais 3 formas. Primeira, dividir a tensão pela corrente. A segunda é levar a tensão ao quadrado e dividir pela potência. E a terceira, dividir a potência pela corrente ao quadrado. Para não ficar confuso, vamos voltar no nosso exemplo do chuveiro, que a gente agora sabe que ele tem uma tensão de 220. E a gente sabe também que ele tem uma corrente de 25 amperes. Então, se a gente substituir na fórmula, nós temos que 220 dividido por uma corrente de 25 amperes nos dá uma resistência de 8,8 ohms, tá? E por fim, né, não menos importante, temos também a grandeza, que é a potência elétrica. E a unidade de potência utilizada é o watt, ou muita gente fala como watts também. Dentro da roda da lei de Ohm, nós podemos calcular de 3 maneiras distintas, que é primeiro dividindo a tensão ao quadrado pela sua resistência, né? A segunda multiplicando a resistência pela corrente elevada ao quadrado, e a terceira multiplicando a tensão pela corrente. Então, se a gente tiver um chuveiro de 220 volts, né, e a corrente dele for 25 amperes, é só multiplicar 220 por 25, e aí a gente tem aí os 5.500 watts, ou watts, né, como o pessoal fala. E aí vocês repararam que esse cálculo é uma variação do cálculo que eu fiz anteriormente para estar encontrando a tensão? O detalhe é que agora as variáveis, elas estão em posições diferentes. Mas essa roda da lei de Ohm aí, né, ela tem todas as principais fórmulas para achar qualquer coisa aí. Fechou, turma? Agora eu quero saber de você, né? Você já conhecia essa famosa roda da lei de Ohm aí? Ficou mais fácil entender e descobrir as grandezas elétricas agora? Tá se sentindo um pouquinho mais confiante nessa parte de cálculo? E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerhal, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerhal. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo via WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado